acesas à espera. Serei fiel, te amo, te anseio. Eu quero me unir a ti, me revestir do corpo de glória eterna e te ver resplandecer, brilhante estrela da manhã.
Bendito seja Deus da nossa salvação. Bendito seja o Deus da nossa salvação. Aleluia, aleluia. Os que olham para ti. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. 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 Amor perfeito é o seu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória,
os que olham para ti. Estão radiantes, os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti, autor e consumador da nossa fé, no autor e consumador da nossa fé, no autor e consumador da nossa fé, no autor e consumador da nossa fé. Os olhos fixos, nossos olhos estão fixos em ti, Jesus, 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 Jesus. Vamos cantar esse nome. Jesus, Jesus. Vamos, levante sua voz. Vamos cantar esse nome. O único nome que tem poder para salvar. Jesus, 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 Jesus. Vamos juntos. Jesus, teu nome é poder, seu nome é paz e perdão, seu nome é salvação e redenção. Jesus, Jesus, te adoramos, te adoramos, te adoramos, ó Rei dos Reis, ó Rei, ó Rei, ó Rei, reina sobre nós, reina sobre nós, reina sobre nós, reina sobre nós, reina, reina sobre nós. Jesus, glorioso, glorioso. Jesus, reina sobre nós, reina sobre nós. Jesus, 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 Jesus. Uma canção ecoa desde a eternidade, é uma resposta à sua majestade. No firmamento, no mais profundo mar, entre os seres celestiais
e a criação, todos te adoram, todos te adoram, todos te adoram, todos te adoram. Ecoa desde a eternidade, é uma resposta à sua majestade. No firmamento, no mais profundo mar, entre os seres celestiais e a criação, todos te adoram. Escrever aquele que o tempo e espaço lhe servem. Como não temer aquele que é o princípio e o fim? Como não engrandecer aquele que é alto e sublime, que habita na eternidade? Como descrever aquele que o tempo e espaço lhe servem? Como não temer aquele
Todos te adoram. Todos te adoram. Todos te adoram. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu. Não há quem se compare a ti, Senhor. Por isso nós te adoramos. A esperança em vida e morte, Cristo é em quem confia o nosso ser, a Deus somente pertencer, quem nos sustenta com o poder, quem foge ao seu pleno querer e quem nos guarda até o final, é seu amor, Cristo eternal. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, vida e morte, Cristo é. Quem pode dar a alma paz? Deus é bom, como sua graça é eficaz. Em seu sangue redentor, quem nos dá fé quando há temor, quem tem poder sobre o caos, quem nos conduz em meio ao mar, até a Cristo encontrar. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte, Cristo é. Quando o fim então chegar, viva estás, que recompensa o céu trará, eterna vida com Jesus. Ele irá nos encontrar, a morte então destruirá, em alegria festejar, eternamente Cristo em nós,
direto de BH, Gustavo Areal. Muito feliz em recebê-lo aqui mais uma vez na nossa casa. Esse é um amigo que o Senhor nos deu como igreja, que tem nos ajudado aí com a sua amizade, com conselhos, palavras. Sempre que está no Rio, aí ele busca avisar para poder estar junto com a gente. Eu sei que é alguém que se alegra em estar construindo algo juntos, né? E você é parte disso. Você é parte dessa construção, disso que está sendo... Deus tem me dado alguns amigos assim nessa jornada. Fico muito feliz de ter você, de ter o André aqui. São pessoas que são aqueles dons pontuais que Deus libera para as nossas vidas, que a gente tem a convicção de que vão cooperar com aquilo que o Senhor tem nos dado como missão. Então, você é uma dessas pessoas, Gustavo. Eu fico muito feliz porque vocês sempre tentam, né, e buscam revelar essa alegria que vocês têm também de estar junto conosco, né, nesses tempos. Não são muitas oportunidades, mas quando elas surgem, a gente não deixa passar. Então, não quero falar muito, vou deixar você se apresentar mais uma vez. Mas, para quem não conhece, o Gustavo, ele planta uma igreja lá em BH. Já tem quanto tempo lá? 5 anos também. E está sendo um trabalho bem legal, assim, que certamente serve de inspiração para aquilo que nós estamos construindo nesse lugar. Estava falando com ele ali fora um pouquinho. A gente está sempre acompanhando e recebendo, né, daquela porção que Deus derramou sobre aquela família. E, enfim, eu creio que esse vai ser um tempo em que um pouco daquilo que o Deus tem liberado lá, Ele vai trazer para nós essa manhã. Então, que você possa estar com seu coração aberto, né, para receber de Deus. Eu queria orar, e se você puder estender suas mãos para cá, para a gente orar pela vida do Gustavo. Pai, eu te dou graças pela vida do teu filho, Gustavo, que ele possa liberar sobre a tua igreja nessa manhã, Deus, aquilo que o teu Espírito já tem comunicado a ele, Senhor, aquilo que o Senhor deseja derramar sobre nós, Deus. Eu oro para que as palavras que ele compartilhar nesse lugar possa entrar de fato no nosso coração, na nossa mente, Deus, que haja uma capacitação do Espírito Santo nesse lugar para assimilar as tuas palavras, para compreender, Deus, as verdades do teu evangelho, Senhor. Traga revelação sobre nós essa manhã. Nós oramos por um tempo de revelação, de entendimento, de crescimento na graça e no conhecimento de quem o Senhor é. Então, usa o teu filho como o Senhor tem usado, que essa manhã seja poderosa, Deus, para que ele possa também crescer em unção, em revelação, enquanto libera as tuas palavras nesse lugar, Deus. Que o teu Espírito possa o capacitar ainda mais, Deus. Dê toda a autoridade que o Senhor deu para a tua igreja, para que ele possa liberar nesse lugar as palavras do teu evangelho, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do Gustavo. Amém. Amém. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo. Como o Léo disse, nós somos de BH. Sou casado com a Letícia, sou pai do Aslan e do Zion. Sim, Aslan e Zion. Nós, há 5 anos, também temos pastoreado uma comunidade junto com o presbitério, uma comunidade local. Temos estado nesse lugar tanto do ensino, da música, da oração e também, de alguma forma, de pregar o evangelho fora, né, das nossas 4 paredes, anunciando, servindo também o nosso bairro, a comunidade de perto. Estamos desenvolvendo um trabalho lá que se chama Servila, que é uma pequena favela com aproximadamente 250 a 300 famílias. E hoje a gente tem abraçado aquele lugar, temos nos casado com aquele lugar. E também há alguns anos nós temos servido a igreja não apenas na nossa cidade, mas também em outros estados. Eu estou um pouco sem voz, já vai para a 3ª semana que nós estamos fora. Estava em Manaus, de Manaus fui para Alagoas junto com a família, passamos 10 dias servindo a igreja no Nordeste. Cheguei na quinta, na sexta vim para o Rio e hoje estou aqui um pouco cansado, mas muito feliz de poder estar com os irmãos, de poder, de alguma forma, fazer parte, né, desse dia também de recordações, de se alegrar, de festividade. Eu ando com um sentimento esses dias que tem me gerado bastante esperança,
Eu não fico muito apegado às datas, mas nós estamos, de alguma forma, comemorando ainda a Páscoa, nós estamos ainda dentro desse período. Eu sinto que o Senhor tem partido um pão entre nós, que tem nos feito olhar tanto para o passado, olhar para aquilo que o Senhor fez, mas, ao mesmo tempo, também olhar para o futuro e gerar expectativa naquilo que Ele vai fazer. E quando nós estávamos cantando, quando a Sara cantava, novamente esse sentimento veio forte no meu coração de quão belo é o futuro, sabe? De quão belo é a gente olhar para frente, a gente conseguir de alguma forma ver a igreja de Jesus caminhando, avançando, entoando louvores ao Senhor, e isso nos anima. E eu estou com muita expectativa de alguma forma nos próximos meses nós conseguimos levar para fora aquilo que nós temos experimentado aqui dentro. Eu sinto que existe, de fato, uma onda vindo sobre nós para a pregação do Evangelho para fora, não mais sem fundamentos, não mais como uma moda, não mais apenas como um movimento, mas irmãos que estão compreendendo o Evangelho, homens e mulheres que estão apegados à mensagem do Evangelho e vão levar isso para fora. Então, isso tem nos gerado expectativa nesses dias. Sabe aquele sentimento de permanecer, permanece mais um pouco, fica mais um pouco, que algo está para acontecer. Eu sei que a gente sempre anda, né, em expectativas, a gente sempre anda aguardando algo, mas esses dias, de fato, eu estou apegado nisso. Eu sinto que nós estamos nesse período de permanecer, não de uma forma inativa, mas insistirmos e ainda batermos em orações diante do Senhor, relembrando aquilo que o Senhor já falou conosco. E dias assim, quando nós comemoramos datas, eles são dias também de lembrar aquilo que o Senhor, de alguma forma, já comunicou a nós. É dias de lembrarmos aquilo que o Senhor um dia falou conosco. Então, espero que, enquanto compartilhamos das Escrituras, o seu coração possa ainda mais se aquecer com a missão desse lugar e com aquilo que o Senhor tem dado a vocês. Amém? Eu quero expor o texto de 1 Coríntios, capítulo 3. Eu quero ler do verso 1 ao 17. Todos acharam? Sim? Vamos lá. Verso 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não está sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meios dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus em quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, pratas, pedras preciosas,
madeira, feno, palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Queria orar novamente, se você puder fechar os seus olhos. Senhor, nós te damos graça mais uma vez, Senhor. Mais uma vez nós queremos nos achegar a Ti, Pai. Mais uma vez nós queremos colocar o nosso coração diante da Tua palavra. Enquanto abrimos, enquanto a expomos, nós pedimos que o nosso coração também seja exposto nesse momento, Pai. Por isso eu peço, Espírito de Deus, recaia sobre nós de novo. Mais uma vez, nos levando à revelação de quem Jesus é, Pai. Nos levando à revelação do mistério que nos foi revelado, Senhor. Nos trazendo a alegria de fazer parte da igreja do Senhor na terra. Eu peço que enquanto nós comunicamos, Senhor, o nosso coração possa se aquecer ainda mais por aquilo que o Senhor está fazendo. É o que eu te peço, em Teu nome. Dentro dessa jornada de plantações de igreja e de convívio com irmãos também que estão dentro do processo de plantações de igreja, a gente sempre se depara com alguns desafios. E esses desafios, muitos deles vêm a nós como algo que nos ensina, como algo que nos impulsiona, mas alguns deles também vêm e nos para, nos desanima, faz de alguma forma olhar para a nossa movimentação, olhar para nós e às vezes pensar, será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena todo o esforço? Será que vale a pena tudo aquilo que nós estamos fazendo? Porque parece que, às vezes, principalmente nessa posição, né, de pastor, de presbítero, parece que estamos esforçando, parece que estamos, de alguma forma, colocando a mão na massa, mas parece que a construção nunca fica pronta, né? Às vezes nós temos esse sentimento e dentro dessa jornada, a gente se deparando com os desafios da igreja, desafios do dia a dia, eu tenho me apegado muito a Paulo e tenho perguntado a Paulo o que Paulo ele estava vendo, principalmente com a igreja de Corinto, porque parece loucura. Vamos lá. A igreja de Corinto, ela tem mais ou menos 20 problemas destacados na primeira e na segunda carta. E nem são todas as cartas que Paulo escreve. Ao todo, talvez Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto, mas ao todo são quase 20 problemas. Dentre eles, os mais difíceis de lidar, e Paulo vai dizer que havia entre eles irmãos que levava outros aos tribunais. Havia um deles que estava se deitando com a mulher do pai. Eu quero pensar que seja a madraça dele, né, certamente. Mas problemas terríveis. Problemas na ceia, problemas na liturgia, problemas na organização. Paulo, diante de uma igreja totalmente problemática, e Paulo inicia a carta dizendo, graças eu dou a vocês. Maluco. Se fosse eu. Esses dias nós lidamos com um problema em uma igreja em Manaus que nós temos caminhado. E, cara, eu falei, mano, vamos mandar acabar, fechar, bota fogo nisso, não vai dar certo. E, cara, eu me pergunto, Paulo, o que você viu? O que você viu no meio desses irmãos com tantos problemas, com tantas dificuldades, 20 problemas. Paulo destaca mais de 35 vezes entre as duas cartas suas emoções. Ele vai falar de tristeza, vai falar de momentos que ele achou que não ia mais suportar, que ele achou que iria morrer. Ele vai falar até mesmo na segunda carta que Deus colocou um espinho na carne dele, talvez uma questão tanto física, mas eu acredito mais emocional. E eu me pergunto, Paulo, o que você via na igreja?
O que você encontrava na igreja de Jesus? Sem dúvida, a igreja de Corinto talvez foi a igreja mais problemática, que mais deu trabalho para Paulo. Mas Paulo, ele nos mostra um bom olhar sobre a igreja. E no texto que nós acabamos de ler, nós vemos a importância da pregação do evangelho. Nós vemos a importância de entender o que nós estamos construindo e a importância de que cada um que se diz fazer parte da igreja tem na construção desse lugar. Mas vamos lá. Paulo, do verso 1 ao 4, ele expõe o problema da igreja de Corinto. E diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens, porque dizendo um eu sou de Paulo, e outro eu sou de Apolo, porventura não se mostram assim carnais. E Paulo, então, ele começa a identificar que talvez o maior problema da igreja de Corinto não era o irmão que estava se deitando com a mulher do pai, mas talvez o maior problema inicial da igreja de Corinto é que no meio deles havia divisões. E esse é um mal que nós lidamos também nos nossos dias. E Paulo aqui, ele está indo na causa de talvez todos os problemas dentro da igreja de Corinto. Vocês ainda são carnais. E é interessante que muitas das vezes a gente julga o crente carnal como aquele que está no mundo, como aquele, entre aspas, o mundo, aquele que está se divertindo, aquele que não tem nada de prestações de conta, está curtindo a vida, mas Paulo está chamando de crente carnal todos aqueles que não entendem o que de fato significa fazer parte de uma igreja. Paulo está dizendo que eles são carnais porque eles não compreendem a importância da unidade, porque eles não conseguem se dar bem, porque eles não se dão bem nem na ceia. E Paulo está dizendo, esse é o primeiro problema e talvez o problema que está desencadeando todos os outros problemas. Vocês não conseguem viver em paz. Porque além de todos esses problemas, Paulo vai lidar em Corinto com 4 partidos pelo menos. E nós vamos ver isso ao longo da carta. Paulo vai dizer que havia aqueles que se diziam eu sou de Apolo, outros se diziam eu sou de Paulo, alguns de Pedro, e havia aqueles que se diziam eu sou de Cristo. E eu acredito que esses eram o mais problemáticos dentro da igreja de Corinto. Sabe aqueles que dizem eu não preciso prestar conta para ninguém, eu sou de Jesus, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso estar com vocês, eu sou a igreja, Bate ainda no peito, posta no Instagram, frases de efeito, eu sou a igreja de Jesus. Eu acredito que esses eram os mais problemáticos ali dentro. Então Paulo está lidando com partidos que começaram a dar culto a personalidades, partidos que começaram a procurar pessoas pelo seu bel prazer. Por que eles estavam criando divisões? Mediante a mensagem de cada um. Porque quando Paulo se apresenta à igreja de Corinto, logo veio uma versão a Paulo. Porque Paulo logo diz, eu não cheguei a vocês com palavras de sabedoria humana. Se lembra disso? Quando se lembra? Mas a Cristo. Eu não quis nada saber, a não ser Jesus crucificado. E ele mesmo diz, isso é loucura. Porque eu dentro de uma igreja que é os magos da filosofia, os intelectuais, eu não quis nada saber. Eu não vim com uma filosofia, eu vim com a Cristo e com o Evangelho. Naqueles dias, os coríntios, eles procuravam aquilo que os agradava. Alguns então procuraram Apolo, que talvez era o cara mais intelectual, era o cara mais cabeça, e Paulo, ele foi apenas não, Ele foi com o Evangelho. Mas isso foi, de alguma forma, insuficiente àqueles irmãos. E por isso que alguns começaram a procurar outros. Por isso que alguns começaram a procurar outros irmãos a se associar. Então começou a criar os partidos mediante a mensagem que mais agrada. Isso não está distante dos nossos dias.
Hoje nós procuramos lugares mediante aquilo que nos agrada. Parece que existe uma gourmetização, né? Que se estende um cardápio e eu vou procurar aquilo que mais me agrada. Por isso que hoje virou meme, né? O Pablo Nasal. Mas, cara, ele influenciou muita gente. Isso é real, muita gente começou a seguir ele. Por quê? Porque eles queriam aquilo que agradava. Nos nossos dias ainda enfrentamos os mesmos problemas. Pessoas que estão atrás de pessoas, atrás de cultos a personalidades. Pessoas que estão indo por lugares, eu sei que é bom você ter amigos, é bom você ter um pastor legal ali, que você de certa forma conhece, ter um convívio, mas isso não pode se tornar o padrão da nossa busca pelo um lugar, pela nossa busca de congregar. E Paulo está identificando o problema desses irmãos. Vocês criaram partidos, e esses partidos têm gerado cultos a personalidades. E esse talvez é o principal problema no meio de vocês. Por isso que vocês ainda são carnais. Por isso que vocês ainda não podem alimentos sólidos. Por isso que vocês ainda não podem ir a coisas talvez mais profundas, mas ainda leite estou dando a vocês. E o que Paulo está querendo dizer é que eu ainda preciso tratar vocês como criança. Porque vocês ainda não amadureceram. Porque vocês ainda não cresceram. Vocês estão indo atrás das pessoas mediante a mensagem das pessoas. E se você olhar, por exemplo, em 2 Coríntios, você vai ver que ainda essa perseguição de Paulo, essa aversão a Paulo, ela continua tão intensa que alguns se diziam, não, Paulo não pode ser considerado um apóstolo. Por quê? Porque ele não tem revelação. Ele não tem as mensagens da nossa era. Ele não tem as coisas grandiosas do Senhor. Paulo sofre. Paulo tem dificuldades. Paulo tem problemas. Ele não pode ser apóstolo. E é interessante que na segunda carta, quando Paulo vai falar sobre o espinho na carne, parece que ele está fazendo uma brincadeira com os irmãos, porque ele começa logo dizendo, eu conheço alguém que foi ao terceiro céu. O que vocês querem eu vi, eu cheguei no ápice. Mas eu não posso falar. Então, o que eu tenho com isso? O que eu posso me gloriar nisso? Então, antes eu vou me gloriar em quê? Nas minhas fraquezas. Isso é loucura. Aqueles irmãos estavam atrás das coisas grandes. E nós caminhando por aí ainda continua a mesma coisa. A gente continua andando pelos lugares e as pessoas com expectativa sempre no novo. Qual o novo movimento? Qual a nova mensagem? Alguns irmãos talvez passam um ano que a gente não se vê. E aí, pastor, qual é a mensagem? Eu acho que é a mesma de 5 anos atrás. Estou custando a entender o que Deus falou 5 anos atrás. O problema da igreja de Corinto era que esses irmãos estavam se dividindo por conta da mensagem, por conta daquilo que mais os agradava. E Paulo então passa a corrigir eles, veja comigo. Do verso 5 ao 8. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus em que faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta, o que rega, tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com seu propósito. Paulo, então, agora, ele chama a atenção da igreja de Corinto. Vocês estão criando partidos. Vocês estão criando grupinhos que estão focados às personalidades. Mas Paulo chama a atenção deles. Mas veja bem, quem é Apolo? Quem é Paulo? Não são todos apenas servos
de Jesus Cristo. É interessante que aqui ele faz uma parábola e ele vai dizer: aqui alguém veio, plantou, eu vim, plantei, veio outro, regou, mas é Deus quem faz crescer. E aqui Paulo ele está estabelecendo um dos princípios básicos da eclesiologia: a igreja é de Deus. A igreja, ela não pode ser aberta, mas a igreja, ela nasce porque está no coração de Deus. Greg Allison, ele diz que a igreja é pneumodinâmica. Por quê? Porque ela nasce pelo Espírito. Não apenas nasce, mas ela é nutrida. Ela é mantida pelo Espírito. O que Paulo está dizendo parece perpetuando a mensagem de Jesus a Pedro: eu edificarei a minha casa. Mas que a gente faça parte, mais que alguns irmãos aqui, como liderança, têm plantado, outros regado, mas quem vai dar crescimento é Deus, porque a igreja é dele, não é nossa. Isso dá esperança, porque nós sabemos que não é uma movimentação nossa, sabemos que não é um modelo que nós queremos, sabemos que não é algo do nosso luxo, mas é Deus. Deus está nesse negócio, então nós temos esperança de continuar. Vamos lá. Deus está edificando a sua igreja no Rio de Janeiro e por isso nós temos alegria nessa manhã de ainda mais se alegrar. De ainda mais dizer: Senhor, nos dê mais 5 anos. Nos dê 10, nos dê 20. Porque é o Senhor que está edificando esse lugar. Não é o Léo. Não é o presbitério, mas é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. A igreja é dele. Mais que a gente contribua, mais que a gente serve, mais que a gente está dedicando a nossa vida a esse negócio. Deixa eu ser vulnerável e sincero, eu estou cada dia mais velhinho, cara, por causa desse negócio de igreja. Tenho 29 anos, mas parece que estou com 40. Estou em casa, esse negócio está acabando com a minha vida. Mas o que nos faz permanecer é que esse negócio é dele. Vamos lá, não é nosso. Não é nosso, não é uma empresa de família. Não é porque o pai começou. Hoje existe muito isso, né? O pai é pastor, aí quer passar a igreja para o filho. As pessoas falam, chega para o Asa e fala assim: você vai ser pastorzinho, Deus me livre. Se ele ouvir do Senhor, amém, mas não faz isso com ele, pô. Às vezes acha que é empresa, né? Tem que passar para os filhos. A igreja é de Deus. E Paulo está dizendo aos irmãos isso. Paulo está dizendo: nós temos a esperança de continuar nesse negócio mesmo em meio a tanta confusão, porque é Deus que está nesse negócio. Deus em nenhum momento ele perdeu as rédeas da igreja. A igreja ainda é o plano de Deus para a terra. A igreja ainda é o plano de Deus para a humanidade. O mistério, aquele que agora foi revelado. O mistério que Paulo vai dizer em Efésios, que o fez o tornar o quê? Prisioneiro. E Paulo ali não está fazendo uma parábola, Paulo está sendo literal. Eu me tornei um prisioneiro por conta desse mistério chamado igreja. Imagine isso. Que Paulo está dizendo: a igreja não é um passatempo. A igreja não é um lugar de reuniões que a gente vai, que a gente se assenta, que a gente fica confortável, mas esse negócio chamado igreja tomou a minha vida, a ponto de me fazer um prisioneiro, a ponto de eu não poder mais fazer nada que eu quero, porque eu fui pego por isso. Imagine isso, cara. Paulo está dizendo aquilo que os homens do passado não viram, não compreendiam, era nublado para eles, mas hoje em Cristo foi revelado a nós.
aquilo que os profetas falaram. Eles não entendiam, eles não compreendiam, era nublado, mas hoje nós temos a revelação. E por isso eu me tornei um prisioneiro. O que fazia Paulo continuar, mesmo em meio às dificuldades, é saber que aquele lugar é de Deus. É Deus que está nesse negócio. O que vai fazer os irmãos a permanecer por mais anos, por mais anos, por mais anos, é entender que não são os homens que estão edificando esse lugar. É Jesus que está edificando a sua igreja. E Paulo está dizendo, Apolo, Paulo, eles são apenas servos. Mas é Jesus que está edificando esse lugar. E por isso podemos ter alegria. Por isso podemos ter esperança. Por isso nós podemos ainda encontrar na igreja um lugar saudável para a criação dos nossos filhos. Entende? Esse é o melhor lugar para criarmos os nossos filhos ainda. Talvez o mais que fala mal, o mais que as pessoas acham que esse negócio de igreja não dá certo, mas é nesse lugar que o Senhor está nos chamando também para nos colocar de joelho, para firmar os nossos pés. O que me tem ajudado nesses anos é entender que a igreja ela é central à minha vida e não apenas um lugar onde eu vou, mas tudo o que eu faço é por conta da igreja. E que alegria é a gente poder fazer parte da igreja de Jesus. Que alegria é a gente poder fazer parte de algo que Deus está. Vamos lá. A gente canta tanto, vem habitar, nós te queremos, mas Deus está aqui. Porque nós estamos aqui. E aqui, estar com vocês é ainda mais legal, porque não tem essa estrutura igreja, né, que a gente conhece. Vem uns grava funk, outros grava pagode. Mas quando a igreja reúne, Deus encontra um lugar. Não é sobre as paredes, não é sobre a decoração, é porque nós estamos aqui, nós somos a igreja. É bom fazer parte de um lugar onde Deus está. Que alegria fazer parte da igreja de Jesus. Que alegria. É a gente poder celebrar que nós estamos hoje comemorando 5 anos, cara. Eu sei que não foi fácil, eu sei que ainda tem desafios para frente, mas como é bom permanecer, insistir. Porque Deus está nesse negócio. Deus está nesse lugar. E Paulo corrige os irmãos também como eles viam a igreja. Veja comigo, verso 9. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Interessante que Paulo, ele vai referir no plural, vocês, mas quando ele vai dizer o que são, ele vai dizer no singular. Vocês são lavoura. Aí logo depois ele passa, vocês são edifício. Interessante que Paulo, antes, ele está fazendo uma parábola. Alguém veio, plantou, veio outro e regou. Vocês eram uma lavoura, mas vocês estão se tornando um edifício agora. Vocês estão se tornando um lugar para a presença de Deus. Vocês estão se tornando um lugar onde Deus vai habitar. E é interessante que Paulo, ele vai dizer aos irmãos, mas logo ele vai dizer, vocês são uma coisa. Vocês não são vários prédios, vocês não são várias congregações, vocês não são vários partidos. Vocês são o lugar onde Deus quer habitar, o edifício que está sendo construído. Por isso que não tem como ser igreja sozinho e solitário. Na verdade, não encontramos isso em nenhum lugar. Nós vemos isso muito hoje, porque parece que as divisões, elas geram os partidos eles vão gerar sempre as igrejas ideais. Não sei se você já parou para pensar nisso ou já tiveram a experiência, mas a gente procura partidos mediante o quê? Mediante aos nossos ideais, mediante ao que é melhor para mim. E quando fica no ideal, a gente vai estar sempre no lugar do imaginário e não no lugar real.
E o que as pessoas hoje se frustram não é com a igreja, mas são com as igrejas do ideal. A igreja do moralismo, a igreja da mente, a igreja que está simplesmente aqui, não, porque a igreja tem que ser assim. Vamos lá, eu acho que é só em BH que tem isso. Mas chega uns irmãos, pastor, é porque a igreja tem que ser assim. Ah, caraca, a igreja tem que ser como Jesus falou que tem que ser, entende? Não, pastor, é porque a igreja, ela precisa ter isso. É porque a igreja... Não, porque a igreja precisa cantar umas músicas assim. Não, porque, sabe, tem umas coisas, gera os ideais. Não, porque a igreja perfeita é quando tiver isso, é quando tiver aquilo, mas isso gera frustrações. E quando gera frustrações, gera aquele tanto de lobo solitário, que sai por aí dizendo, eu sou a igreja. Não preciso mais congregar, não preciso mais estar com os irmãos, porque eu sou a igreja e Paulo está corrigindo esses irmãos. Vocês são um edifício. Vocês não são vários lugares, mas vocês estão se tornando um lugar para Deus. Não são várias construções, mas um só lugar que Deus deseja habitar. Um só lugar que Deus deseja estar. Um só lugar que Deus anseia estar. Então, Paulo também agora está corrigindo a ótica dos irmãos, como eles olham para a igreja. Se a igreja é de Deus, o que nós estamos construindo aqui tem que ser para quem? Para Deus. Então, não são várias ideias, várias construções, é um edifício, um trabalho conjunto. Um trabalho que, mediante a abertura das Escrituras, nós passamos então a construir. Mediante as instruções das Escrituras, nós começamos a entender um com o outro como nós vamos fazer isso, como nós vamos construir esse lugar. E é o que Paulo está chamando a atenção desses irmãos. E logo Paulo então começa a dar instruções de como é fazer parte desse lugar. Veja comigo, do verso 10 ao 15. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia do Senhor trará luz, pois será revelada pelo fogo que aprovará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, se receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa do fogo. Isso é interessante. Quando Paulo mostra o que é a igreja, que a igreja é o edifício de Deus, que a igreja é Deus que está edificando, Paulo agora passa a mostrar como cada um que faz parte da igreja tem que se comportar. E Paulo começa dizendo, eu, como sábio construtor, fiz o quê? Vamos lá, lancei o alicerce, que é quem? Jesus. E veio outro e agora está construindo sobre o alicerce que também é Jesus. Então não está mudando a construção, está apenas continuando aquilo que já foi posto. Mas interessante que Paulo agora chama a atenção dos irmãos e faz uma pergunta a eles e diz a eles, mas veja como cada um constrói. Às vezes, nós julgamos os problemas, as situações, as coisas que não dão certo somente para aqueles que estão à frente. Mas se nós tivermos a revelação, o entendimento desse mistério que nos foi revelado, que a igreja é de Deus, que Deus está nesse negócio, não é uma responsabilidade agora apenas do presbitério, mas de cada um. E a pergunta que eu faço essa manhã é como cada um está construindo nesse lugar. Como cada um está cooperando nesse lugar. Por quê? Porque de qualquer forma você vai construir. E é isso que Paulo está dizendo. Só que a diferença é, Paulo fala, uns vão construir com ouro, pedras preciosas,
com material valioso, mas outros vão construir com o quê? Com feno, com palha e com madeira. Todos estão construindo. Ah, mas pastor, eu gosto de ficar no meu cantinho, não gosto de fazer nada. Você está construindo algo. Mas qual material você está usando? Por quê? Porque todos vão ser provados. Eu não entendo muito o que Paulo está dizendo, nós não conseguimos compreender muito essa questão, mas todos vão ser provados pelas obras de suas mãos, por aquilo que faz, por aquilo que tem como entendimento sobre a igreja. Eu acredito muito que Paulo está dizendo sobre o valor do Evangelho, sobre a importância de conhecermos o Evangelho, sobre a importância de ainda continuar sobre o Evangelho. Eu vi um vídeo que o Léo fez essa semana, a dificuldade de nos mantermos na mensagem do Evangelho, sem usarmos métodos de crescimento. Há uma dificuldade, porque parece que estamos acostumados com a palavra Evangelho de tanto ouvir. Mas quanto mais a gente caminha por aí, mais eu vejo a necessidade de pregarmos ainda o Evangelho para aqueles que estão dentro de uma igreja, para aqueles que já têm um cartãozinho de membro, porque parece que ainda não ouviram, não entenderam. E o que Paulo está dizendo é como cada um constrói, como cada um está edificando, como cada um está ajudando nesse lugar, como cada um de alguma forma está olhando para esse lugar, o que está vendo. Porque, meu amigo, você sair pela manhã, culto de pela manhã, Deus tem que estar. Caraca, 6 horas tocou o despertador. Eu falei, é mentira. Você se arrumar, quem tem filho sabe a dificuldade, cara, que é para a igreja, meu Deus. Você está saindo aí, a criança enche a fralda, aí você tem que voltar, aí você deixa uma coisa, a esposa falando. Nossa! É só em BH, aqui não é assim, aqui é diferente. Como estamos nos envolvendo nesse lugar? Será que é apenas um passatempo? Cara, se você achar legalzinho estar lá, mas você não gerar responsabilidades com esse lugar, fique em casa. Vá ver outras coisas, assistir Netflix, fica confortável, mas não dá trabalho. É bom pessoas que dão trabalho, mas quando a gente está vendo o resultado, mas tem gente que dá trabalho, e nada acontece. Fique em casa. Mas como você está olhando para essa construção chamada manifesto? O que vocês estão vendo nessa construção? Como vocês olham para a igreja? Como vocês olham, como vocês estão dentro desse lugar? Entende que não é uma responsabilidade apenas do presbitério, mas é de todos. Ah, mas a igreja não tem evangelismo. Meu amiguinho, sai. Vai, prega o evangelho, vai nas casas, não espera, às vezes fica esperando. Da gente está cheio de coisa, não é que a gente não quer fazer. A gente quer fazer tudo, só que não dá. Sabe, são várias coisinhas que às vezes fica sempre jogando para a responsabilidade. Ah, mas porque lá não tem isso? Ah, mas porque faça. Senta com os presbitérios, com os presbíteros, converse. Como cada um tem construído? Essa é a pergunta de Paulo. Essa é a chamativa de Paulo. Talvez o ponto alto do texto é Paulo dizendo, mas veja como cada um constrói. Paulo poderia muito bem direcionar a carta para os endereçados problemáticos da igreja de Corinto, mas Paulo não faz isso. Paulo está endereçando a carta a todos que fazem parte da igreja de Corinto. E ele quer chamar a atenção de todos, veja como vocês estão construindo. Está cheio de problema? Está cheio de problema.
mas como vocês estão construindo nesse lugar. Está entendendo? Porque você parado, você fazendo... E eu não estou chamando aqui ao ativismo, tá, gente? Não me entenda errado, não é isso. Mas existe uma diferença daqueles que vêm apenas como passatempo e daqueles que de alguma forma estão entendendo. Eu faço parte. Talvez não faz muita coisa, talvez você não faz muita coisa, mas você sabe, você entende que aqui é o lugar que o Senhor te colocou como comunidade, como família. Como vocês estão construindo? Vocês vão ser provados por isso. Está entendendo? A igreja não é um clubinho, cara. A igreja não é a padaria que você vai, entra e sai. Deus está nesse lugar. Nós precisamos gerar um zelo por esse lugar de novo, cara. Eu sei que pelas muitas placas, eu sei que pelos muitos problemas, vai gerando, vai entrando em descrédito, mas Deus ainda está nesse negócio. E Deus vai provar cada um que faz parte da igreja de Jesus. Todo mundo que um dia nasceu de novo e que se diz pertencente à família de Deus vai ser provado pelas suas obras. E essa não é uma ameaça de Paulo. Deus mesmo ameaçou. E Paulo vai dizer isso, veja comigo. Verso 16 ao 17, nós já vamos passar para o final. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus são vocês, é sagrado. Paulo não está fazendo uma ameaça a ele. Paulo não está falando da sua cabeça, vai vir um fogo, vai vir as provações, vai provar a obra de vocês. Não. Quando eu falo que esse lugar precisa ser gerado um zelo, é porque Deus, Ele vai destruir todos aqueles que destruir esse lugar. Vocês estão entendendo? Deus fez uma ameaça. Não mexe com a igreja. Não toque na igreja, cara. Ai de todos aqueles que está tocando na igreja de Jesus. Eu sei que existem umas coisas que revoltam a gente. Os pastores, não vou falar não, mas os que usam chapelão, né, essas coisas. Você fala, que loucura, mano. Deus vai destruir esses caras. Eles estão mexendo com a igreja de Jesus. Estão entendendo? Não mexa com a igreja de Jesus. Não faça parte desse lugar de qualquer jeito. Não se diz membro quando você de fato não entendeu o que é esse lugar. Não se diz, eu sou da igreja tal, se você de fato não entendeu o mistério do que é fazer parte da igreja de Jesus. Deus vai destruir todos aqueles que levam de qualquer jeito. Isso é o que tem feito a gente permanecer nesse lugar. Isso que tem feito a gente não querer encontrar lucro dentro da igreja de Jesus. Mas é entender, nós já estamos no lucro. Vamos lá. É o que Paulo diz, antes eu era forasteiro, cara. Eu era inimigo. Mas hoje eu sou reconciliado. Hoje eu estou sendo colocado numa família que está sendo juntada como um edifício. Uau, cara. Para a presença de Deus. O que nos faz permanecer no meio das dificuldades é entender que nós já estamos no lucro. Nós já estamos no lucro de poder fazer parte da igreja de Jesus. Deus nos deu uma família.
Tim Keller diz que nós temos mais em comum com o irmão que congregamos do que com os nossos próprios familiares, talvez os mais presentes que não professam a mesma fé. Ele diz até que nós temos mais em comum com o irmão que congrega lá do outro lado do mundo do que talvez um familiar que não professa a mesma fé. Nós somos uma família, de fato. Nós já estamos no lucro de fazer parte dessa família. E o que Paulo está dizendo a esses irmãos é: vocês são um santuário do Espírito. Uau! O que Paulo está dizendo é que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas enfrentados, vocês é a única solução para a habitação de Deus na terra. Vamos lá. Isso é muito sério, cara. Imagine isso. Paulo dizendo aos Coríntios, uma cidade com mais de 27 templos, os mais gigantes, os mais belos, mas Deus decidiu habitar no meio dos mais doidos da cidade. Isso é loucura. Paulo está dizendo: Deus decidiu habitar no meio de vocês, cara. Deus não quis o templo de Afrodite, grande, belo. Deus não quis o templo de Apolo, mas Deus quis a igreja de Corinto. E eu acredito que isso que fez Paulo lutar tanto. Vamos lá. Deus escolheu a igreja no Rio de Janeiro para habitar. O Rio de Janeiro tem muitas coisas, né, místicas, assim, religiosas, centros, muitos lugares que tem essa proporção de tentar levar o divino, mas Deus escolheu a igreja de Jesus nessa cidade para habitar. Vamos lá. Isso é loucura. E às vezes eu não entendo como, por quê. Assim como em Atos, 120 pessoas reunidas, as mais diferentes, pescadores, cobradores de impostos, prostituta, imagine isso. Uma confusão. Mas ali eles se tornaram unânimes na busca. Eles insistiram juntos, até que o Senhor respondeu eles. Deus odeia as polarizações que nós criamos. O mais diferente que a gente é, o mais diferente que a gente pensa, Deus anseia que a gente comece de alguma forma a se juntar por aquilo que é maior do que as nossas ideias, do que os nossos pensamentos, os nossos achismos. Talvez uma das piores coisas que aconteceu na igreja do Brasil foi a polarização política que aconteceu nos últimos anos. Ah, mas tem que ser de esquerda ou tem que ser de direita. Eu sei que existem opiniões, eu sei que existem questões morais, mas antes de tudo nós temos o Evangelho. E nós criamos partidos, isso gerou divisões no nosso meio. Eu conheço presbitérios que se romperam por conta disso. O mais diferente que a gente é, o mais distinto que nós somos, Deus deseja habitar entre nós. Deus não quer que todo mundo pense igual, Deus não quer que todo mundo se veste igual. E essa é a beleza da igreja de Jesus. A qual Paulo, em Efésios 3:10, vai dizer que até mesmo os anjos. Uau, cara. Os principados e potestades hoje estão conhecendo sobre a multiforma de Deus através da igreja. Uau, cara. Imagine isso. Os seres que estão diante de Deus na eternidade, dia e noite,
está conhecendo coisas de Deus quando nós nos reunimos. Uau! Quão belo é fazer parte da igreja de Jesus. Quão belo é se animar por 5 anos. Quão belo é enfrentar as dificuldades de viver o chão de fábrica. Nós não temos lucro nisso, cara. Eu conheço os pastores da casa, nós não estamos nesse negócio por lucro. Porque já estamos no lucro. Quão belo é fazer parte da igreja de Jesus. Quão belo é poder fazer parte da comunhão. Quão belo a gente poder celebrar. Quão belo a gente poder sentar, poder projetar os próximos meses, os próximos anos. Por isso, ainda sentado, primeiro eu quero orar por você, que o Senhor traga agora mesmo um amor pela igreja, um amor pelo lugar a qual você congrega, a qual Deus te trouxe a congregar. Senhor, eu peço, ajude os meus irmãos a permanecer, Senhor. Eu oro, aumente o amor no coração deles pela tua igreja. Senhor, eu peço que um zelo pela tua casa caia agora mesmo sobre esse lugar, Senhor. Nos consumindo, Pai. Nos animando. Espírito de Deus, enche os nossos corações com gratidão. Enche os nossos corações para poder entender que não é sobre uma carteirinha de membro. Que não é sobre saber cantar todas as músicas da playlist. Mas é sobre um lugar que podemos criar os nossos filhos. Um lugar que podemos construir nossa família. Eu peço, enche os nossos corações, Senhor, de amor à igreja, em teu nome. Você pode ficar de pé.